Lula poderá fazer uma aplicação de quimioterapia e voltar imediatamente para casa ou ele precisa ficar alguns dias no hospital? Quer dizer, as pessoas que se tratam, né, desse tipo de câncer e fazem sessões de quimioterapia, como é que funciona? Então, isso depende muito do tipo de câncer e do esquema de droga que vai ser realizado. Existem esquemas de drogas quimioterápicas que você faz a nível ambulatorial, que parece que é o caso do ex-presidente, onde você administra a droga e o paciente vai para casa. Algumas drogas exigem que você interne o paciente por alguns riscos agudos, né, da administração da droga. Então a pessoa tem que ficar internada 1, 2 ou 3 dias. Né? E tem esquemas que podem ser feitos onde o paciente recebe algumas doses no hospital e continua recebendo em casa, através de bombas infusoras. Você conecta o catéter de longa permanência, você conecta numa bomba infusora e a pessoa vai para casa e continua recebendo a droga em casa através dessa bomba infusora. E como é que fica a vida desse paciente ao longo do tratamento? Poderá fazer, por exemplo, exercícios, continuar a fazer exercícios, ter uma alimentação normal ou precisa alterar muito a sua rotina? De maneira geral, você deve fazer algumas adequações, sim, na sua atividade física e na dieta principalmente. A pessoa tem que ter uma dieta balanceada, tem que ser assistida por uma equipe de nutricionistas, porque você pode ter algumas repercussões no seu tubo digestivo, que são normais em quem faz quimioterapia, que dificultam a alimentação. Você pode ter um pouco de dor na deglutição, você pode ter diarreias, pode ter obstipação. Então você tem que adequar o alimento à medida que você vai tendo algum desses sintomas. Então é importante também o acompanhamento nutricional desses pacientes. Dependendo da resposta de Lula, a cirurgia poderá ser descartada ou uma hora ela será feita? A intenção geralmente é evitar a cirurgia, né? Os protocolos mais atuais, internacionais, mostram chances excelentes de tratar a doença e não precisar de cirurgia em nenhum momento. Essas chances são sempre acima de 60% a 70%. Mas a gente só vai saber disso realmente ao final do tratamento. Os pacientes que fazem tratamentos com essa intenção de preservar a laringe com quimioterapia, atualmente, com as drogas novas, aparelhagens novas e mais modernas de radioterapia e todo o suporte clínico que se faz hoje em torno desse paciente, promove sim esses resultados excelentes, acima de 60% a 70% de preservar a laringe e não necessidade de cirurgia em nenhum momento. Agora, quando se tira um tumor de laringe, tem que se tirar a laringe inteira ou dá para tirar só exatamente o pedacinho ali atingido? Depende muito da extensão da doença. Né? As lesões mais iniciais, geralmente você faz cirurgias, nós chamamos de cirurgias parciais de laringe, onde você remove partes da estrutura da laringe, não ela como um todo. Lesões mais avançadas, aí sim não dá como fazer cirurgias parciais. Aí você acaba tendo que remover todo o órgão, toda a laringe. E nesse caso, o paciente vai precisar de uma traqueostomia para o resto da vida, aquela abertura que fica aqui para poder, enfim, falar, respirar direito? Nas cirurgias parciais de laringe, geralmente você coloca uma traqueostomia de proteção, até o paciente se recuperar, ter uma boa cicatrização, voltar a falar e se alimentar de forma normal. Aí você remove a traqueostomia. Nos casos que você remove a laringe completamente, toda a laringe, não tem como, você vai ficar com uma traqueostomia definitiva para o resto da sua vida. Você vai respirar por esse orifício na região cervical inferior. E dá para levar uma vida normal desse jeito, falar com naturalidade de como é que fica a voz e a própria deglutição? Aí entra também o papel do profissional da fonoaudiologia, que é importantíssimo nesse tipo de reabilitação. Nós temos hoje 3 tipos principais de reabilitar a voz e a fala dos pacientes que fazem esse tipo de cirurgia. Né? Então o paciente não fica sem falar, ele vai aprender uma nova maneira de se comunicar. Aí hoje o método mais empregado, que tem melhores resultados funcionais, é a colocação de uma prótese que comunica a traqueostomia, que é onde a pessoa respira, com a faringe, onde passa o alimento. Que existe uma válvula unidirecional que permite que o ar passe da parte da árvore respiratória para a faringe e o paciente articule e use esse ar para articular as palavras e falar. Ficaria uma voz bem rouca, mais grave, mas o paciente se comunica. Nós temos vários pacientes que nós tratamos e acompanhamos que tiraram a laringe por uma doença mais avançada, que têm essa prótese, que falam normalmente, que trabalham, né, de forma praticamente quase normal. Né? Existem algumas restrições. Né? E uma coisa que é pouco lembrada, né? Mergulhar, você não pode mergulhar porque a água pode entrar, você tem um desconforto respiratório, cuidado na hora de tomar banho, tem algumas limitações, mas nada que impeça a pessoa de trabalhar, de ter uma vida quase normal.
Os tumores de laringe costumam dar metástase? É bem raro, é só em fases muito avançadas, né? Diferente de outros tumores, que você pode ter isso em fases mais iniciais, as neoplasias de cabeça e pescoço como um todo, boca, faringe e laringe, esse evento ele pode acontecer, mas geralmente são em fases mais avançadas. A pessoa tem que ter uma doença muito avançada na laringe, no pescoço, para que você tenha um risco maior de ter alguma coisa em outros órgãos. Doutor Vartanian, o senhor é um cientista, mas a gente sempre gosta de perguntar se o estado de espírito do paciente contribui para a cura. Há quem já se veja morto ao ouvir a palavra câncer. Perfeito. É fundamental a aderência do paciente aos tratamentos oncológicos. Isso é marcante, né? A proatividade do paciente. A gente vê melhores resultados em pacientes que aceitam a doença, que encaram de frente, que são proativos, que aderem ao tratamento. Temos vários exemplos, né? O ex-vice-presidente José Alencar, a própria presidente Dilma. Exato, isso é uma característica fundamental, principalmente nos casos em que o paciente vai fazer quimio e radioterapia. São tratamentos que são mais prolongados, não é igual uma cirurgia que você vai lá num tempo único e acabou o tratamento cirúrgico. Então, são tratamentos prolongados, que a aderência do paciente é fundamental. Mas eu acho que isso, o nosso ex-presidente não vai faltar. Ele é uma pessoa muito proativa e já está demonstrando nos primeiros dias total aderência à orientação médica. E também total transparência, que é muito importante, porque começa a querer esconder, aí vira um problema sempre, né? Exato. Quando pessoas conhecidas têm uma doença como essa e fazem esse tratamento com toda essa transparência, acompanhamento do público, ajudam a acabar com esse estigma que ainda ronda o câncer? Acho que sim. Existe ainda muito mito sobre a doença, de achar que câncer é sinônimo de morte. Isso não é, isso acabou. A medicina avançou muito, a área da oncologia tem avançado a cada dia, a passos largos. Temos a cada dia novas drogas sendo lançadas com efeitos muito mais importantes, novas modalidades de radioterapia, avanços em técnicas cirúrgicas de preservação de órgãos também em relação à cirurgia, isso existe. Então, nós avançamos muito na luta contra o câncer. Mas o fato principal é a prevenção. Que a gente consiga fazer a prevenção primária, que são todas as medidas que nós podemos fazer para evitar a doença, e também a prevenção secundária, que são naqueles casos que já que vai ter a doença, que se descubra o mais precocemente possível, que é onde as chances de cura são muito maiores. E isso é possível de acontecer, doutor Vartanian? A gente tem vários internautas aqui, como por exemplo o Marco, querendo saber se isso é possível acontecer tanto com pacientes que se tratam pelo SUS, quanto com pacientes que procuram atendimento em hospitais particulares do Brasil? Sim, o tratamento preservador de laringe, que vai ser instituído no ex-presidente Lula, também é feito pelo SUS. Tá certo. E agora a gente voltando à questão da cura. Quando se tem a certeza de que uma pessoa ficou curada de um câncer como esse, o de laringe? De maneira geral, quem é da área oncológica sabe disso. Todas as pesquisas oncológicas, a gente aponta que para você falar com certeza que um paciente está curado do câncer, você tem que tratar a doença desaparecer por completo e você acompanhar esse paciente por pelo menos 5 anos. Depois de 5 anos, a doença não teve nenhum sinal de recidiva, aí sim você pode falar, do ponto de vista cientificamente correto, né, que ele está curado da doença. E são exames que são feitos a cada 6 meses ou uma vez por ano? Que exames são esses para a gente ter a certeza de que o câncer foi afastado, pelo menos de uma forma bastante definitiva? Perfeito. É uma combinação de exames clínicos, onde ele vai ser avaliado por médicos especialistas nessa área, para ter uma visualização direta do órgão em si, e também combinado com exames de imagem, tomografia, ressonância magnética, e mais recentemente tem sido incorporado nessa prática clínica oncológica o PET-CT, que é um exame que associa tanto a imagem quanto a parte metabólica do órgão.